Nexo não começou assim, como as pessoas têm tendência a imaginar. São processos longos de transformação de toda a vida da gente que levam a consequências de acordo com as mudanças. Eu tinha uma loja esotérica muito linda em Brasília. Então, além de me considerar da elite pensante do país, ainda tinha a qualidade de ser espiritualista. Até que eu participei de uma cerimônia xamânica com os pajés. Mas foi a primeira vez que eu olhei para a espiritualidade da minha terra, para a Amazônia, para os nossos seres místicos e míticos. E foi uma realidade muito dura de encarar, porque eu me considerava uma referência e eu não sabia nada sobre a minha raiz, as minhas origens, sobre a energia que emana da nossa terra. Eu estava ali com umas pessoas de extremo poder, num ritual de extremo poder. Tive a graça de ter sido convidada e numa das visões que eu tive, que muita gente pode chamar de alucinação, disso, daquilo, mas foi uma experiência muito real, tanto que o resultado é real. Eu vi uma moita, assim, no meio de uma floresta maravilhosa que eu estava, que era a nossa floresta, e a cabeça da onça saiu assim e ficou me encarando. Naquele momento, eu acho que nasceu o Nexo. Só que eu não sabia. Até que um dia eu fui num zoológico, no setor extra, que muito pouca gente consegue conhecer, e vi que tinha no chão assim uma jaula coberta, uma jaula de 2x1, e eu não sabia que bicho tinha ali. E eu vi aquela jaula no chão e falei, tem algum bicho ali? Eles me disseram, tem uma onça. Eu falei, eu quero ver. Aí levantaram a lona e eu vi o pacato. E quando eu olhei o pacato e o pacato me olhou, a minha primeira reação foi, sem lembrar de nada da minha experiência anterior, porque fazia pelo menos uns 2 anos, a minha reação foi, poxa, eu tenho uma fazenda, eu posso ajudar essa onça? Então era a pessoa certa que estava no lugar certo, na hora certa. A primeira e principal questão do Nexo, obrigação, é tirar esses animais da situação de opressão que eles vivem, sem espaço, sem condições, e dar uma boa qualidade de vida. Porque quando eles chegam aqui, para eles é o paraíso. Eles não têm a menor referência do que seja vida livre e vida selvagem. Então a reação deles é muito positiva. E é só assim que justifica se manter o cativeiro. É para animais que não tem nem referência de espaço mais. Daí começa o nosso desafio, que é propor os desafios para eles. Só espaço não diz nada para uma onça. Elas são muito inteligentes, elas sabem que elas estão presas. E eu não sei quem cuida de quem até hoje. Se nós cuidamos delas ou elas cuidam da gente. Porque o que elas ensinam é uma brincadeira. A partir do momento que você recebe um animal, a sua principal tarefa é não deixar ele ter o tédio de cativeiro.
propor sempre desafios, não são só brincadeiras. Tem dias especiais que, para conseguir uma carne, ele tem que ralar muito. Isso dá uma satisfação enorme para ele, porque ele tem uma informação atávica de que nada é fácil na natureza. Tem muita diferença entre você dar um pedaço de carne, um pernil, e você amarrar um pernil para ele fazer força e puxar. Você colocar um pernil dentro da água, no fundo, para ele nadar e conseguir pegar. Enfim, você tem que constantemente provocar situações de desafio, onde ele vai crescendo como ser mesmo e perdendo as sequelas dos traumas que teve desde o nascimento. Muitos filhotes, eles são arrancados da mãe. Eles são pegos com cordão umbilical ainda, porque é quando a onça está mais vulnerável, é quando ela está parindo. O interessante do trabalho aqui é esse, trabalhar com os animais é isso, que cada dia você tem uma coisa diferente, a gente não consegue cair na rotina. Então cada caso é um caso, cada animal é um animal. Tem animais que deixam a gente chegar mais próximo para fazer um certo procedimento, outros não deixam, alguns deixavam, não me deixam mais chegar perto porque já me relacionaram a tiro de zarabatana, a droga. Então tem animais que antigamente eu chegava pela grade, eu passava a mão, eles chegavam a miar para mim. Hoje em dia quando eles me veem, eles se escondem ou tentam me atacar porque sabem que é normal o bicho não gostar de veterinário, tá? Porque relaciona o veterinário a coisas que eles não vão gostar, apesar de ser pro bem deles. Um animal que me marcou muito foi a Gaia, porque quando ela chegou, ela era uma filhotona e o dia que ela chegou ela estava super estressada e aí nós imaginamos assim, esse bicho é bravo, não vamos dar bobeira com ele não. E aí soltou dentro do recinto, no dia da soltura ela entrou na gruta e ela ficou na gruta uns 2 dias e a gente imaginando que ela era um animal mais selvagem, colocamos uma galinha dentro do recinto para ela caçar a galinha. E quando ela viu a galinha, ela correu com medo da galinha. E aí o Rogério deu a ideia da gente entrar com uma mamadeira no recinto. E só saiu de dentro da gruta quando a gente teve contato com a gente. A gente entrou, chamou para brincar, ela veio até a gente. E então a gente percebeu que a Gaia era um animal muito domesticado. Um animal que precisava de carinho, precisava de atenção. E na medida que ela foi crescendo, ela foi meio que selecionando as pessoas. Então, no começo todo mundo brincava, na medida que foi passando ela foi selecionando. E hoje está com 2 anos de idade e o único que interage com ela sou eu. Normalmente quando eu estou passando do lado do recinto, você percebe que o animal começa a te olhar diferente, a fisionomia que ela faz você acaba reconhecendo. Se o animal está frustrado, você sabe, se ele está contente, você sabe. E aí a gente aproximou ela com uma outra onça, chama Jurema, que veio dos Setas de Rondônia, que é o oposto da Gaia. Não tem contato com o ser humano, às vezes quando você chega, ela quer sair da pressão, ela sai de perto de você, ela vai para o lado oposto. E então a ideia é isso, que a Gaia se reconheça nesse animal, né? Perca um pouco essa dependência do ser humano e se reconheça como uma onça e não como um animal doméstico, como um cachorrinho, como um ser humano. Nós já temos animal aqui que sobreviveu porque mamou no peito de uma mulher. Agora, tudo bem, ele sobreviveu, mas a cabeça dele, até pouco tempo atrás,
é o caso do Brutus, quando a gente chegava perto do recinto e ele ouvia uma voz mais alta, assim como a minha, a voz feminina, ele tinha referência do aconchego e ele baixava a cabeça e mamava na coxa. Então esse imprint que é dificílimo você tirar entre o humano e o animal. Então foi um longo processo para o Brutus conseguir interagir com os outros, mas na hora certa. Tem a hora certa do animal. Quer dizer, você estica a corda, né? Deixa a solidão pesar. Pesar tanto quanto o imprint que ele tem. Aí, na hora certa, você coloca a fêmea. Então, ele esquece um pouco. Não totalmente, mas esquece um pouco. Aí, colocamos uma outra fêmea. Então, ele já tinha duas. Aí, ele começou a acasalar. Ele é só vasectomizado. Então, ele cruza, ele cobre as fêmeas. Aí é que ele começa a descobrir para que ele veio no mundo. Porque até aí ele não sabe quem ele é. Mas essa interação é o nosso troféu, quando a gente consegue que ele se lembre que é onça e interaja com outra onça. O outro igual passa a ser a referência dele, e não um humano. O gavião, ele veio de um determinado lugar no Mato Grosso e durante 10 anos ele viveu em poder de um caçador. Um cara que acabava promovendo caçadas e além de caçador, esse cara era também um veterinário. E aí o gavião durante 10 anos viveu em poder dele, acorrentado como se fosse um cachorro. Foi um animal que foi mutilado, ele foi retirado as garras, uma cirurgia que faz nas garras do animal, de jeito que não nasce mais. É um animal que foi castrado, é um animal que, como ele vivia na coleira, ele acabava forçando, então embaixo do pescoço já não tinha mais pelo. E o que mais você percebia no gavião era o olhar, era a postura do gavião. Você via sofrimento no olhar dele, você via sofrimento na postura do gavião. Claro que em alguns determinados momentos você percebia que ele se impunha, ele se mostrava onça, mas é um animal que nos passava muita tristeza, né? Um animal que viveu com a gente durante 10 anos e no começo foi um animal que levou um certo tempo para se adaptar, para interagir, e hoje você percebe, você vê a história do gavião, vê como ele viveu. Um animal que pelo menos a gente pôde proporcionar um tempo de liberdade, vamos dizer assim. Liberdade porque quando ele queria correr, ele corria, não tinha uma corrente para segurar. E um animal que nos marcou muito, o gavião. Se Hollywood tem o Oscar, o Next tem o Xangô. Porque Xangô foi um prêmio para nós. A onça melânica, a onça preta, é dificílimo de ser vista na natureza. É uma raridade. Ela corresponde a 3% da espécie. E o Xangô veio para cá, de livre e espontânea vontade. E aconteceu assim, tinha um estagiário aqui e nós começamos a ver o mato meio batido em volta dos recintos que estão mais isolados. Começamos a ver alguma coisa e esse estagiário começou a falar, olha, eu estou achando que isso é onça, e metade dizia, que nada, você está viajando. Aquela história normal. E eu sempre querendo acreditar que o impossível acontece e tal, porque eu sou bem assim. Até que a gente colocou uma câmera. E na primeira noite que nós colocamos, nós pegamos de manhã cedo, ao vivo e a cores, aquela onça preta maravilhosa, que já vinha aqui, já brigava com os machos que estão separados. E começou a se mostrar pra gente.
Aí começou aquela coisa da gente interagir com ele para ver a resposta. Porque enquanto isso se discutia com todas as autoridades competentes o que fazer. Pegar e colocar um colar de monitoramento para proteger um pouco esse macho ou deixar quieto. Bom, aí chegaram à conclusão que era melhor pegar o macho e colocar o colar para a gente monitorar, até para nossa segurança mesmo. E foi muito engraçado, porque na minha inocência, ou ignorância, como eu chamo, eu marquei data e hora para captura. E todo mundo ria, porque falava, imagina, é a coisa mais difícil do mundo. E eu acertei, em cheio. Na data e hora que eu marquei, como ele interagia com a gente estava interagindo com ele, dava algum estímulo, ele respondia. Marquei data e hora e foi na data e na hora que eu marquei. É sorte de principiante. Esse animal é um animal fantástico, nós já o capturamos 3 vezes para troca do colar. Ele está sendo monitorado por nós e pelo IBAMA, e a gente consegue entender como é a vida dele nesses fragmentos de mata, como ele se locomove e como ele sobrevive sem predar animais domésticos, só com presas silvestres. É uma coisa fantástica. Nós temos várias câmeras de armadilhas fotográficas, né? Aquelas câmeras trap, câmeras de trilha, instaladas na região, e conseguimos ver várias presas que continuam existindo aqui numa região que está começando a ficar mais consciente da preservação. Eu já vi ele assim chegar aqui possuído, por sorte eu estava na janela, mas na hora que eu ouvia ele subindo o quintal, passando de recinto por recinto, eu pensei, nós estamos loucos. Porque eu ouvia a respiração dele, a caixa torácica dele, uma coisa assim que se ele resolve botar para fora, e aquela noite resolveu, porque chegou bravo, chegou dando bandeira, era uma coisa assim, eu pensei, meu Deus, é impossível conviver com isso. Aí ele chegou no recinto que fica em frente à janela aqui, provocando a Cabocla, que ainda era novinha, e a Jaci, que estavam aqui perto de casa juntas, batendo na tela assim, como se dissesse, vocês duas se enquadrem, bem assim, recebendo o santo mesmo. E eu, naquela agonia, me deu uma reação assim de valentia e inconsciência, né? Porque ele nessa janela aqui, ele me pega, tranquilo. Eu peguei um pauzinho, comecei a bater na janela e gritei com ele. Vagabundo, bastardo, tô te vendo, desgraçado. A hora que ele olhou pra mim, que ele me viu na janela, parecia que ele tinha visto o capeta. Então, de toda aquela valentia, aquele circo todo desmontou e fugiu. No dia seguinte, eu olhei no programa, tinha uma reta, assim, de 3 quilômetros. Quer dizer, não confronta o ser humano de jeito nenhum. Tava sozinho aqui no Nex, uma noite, estava passando a noite aqui, e eu ouvi um barulho diferente, e assim, uma vocalização diferente. E quando a gente acostuma com os animais, é igual o cachorro que a gente tem em casa, então a gente conhece o latido de cada um. Aqui é a mesma coisa, a gente conhece a vocalização de cada um. E eu ouvi uma vocalização diferente, então isso devia ser umas 2 horas da manhã, eu estava vendo televisão e desliguei a luz toda da casa e olhei pela janela. Quando olhei pela janela, o Xangô estava sentado na grama na frente da janela, tá? E a poucos metros de mim, só que ele não me viu. E aí ele levantou calmamente, passou embaixo da janela. Eu até brinco que se eu tivesse um chinelo na mão, eu tinha dado uma chinelada na bunda dele, porque ele passou muito pertinho. E do lado dessa janela tem uma porta de vidro. E ele caminhou e sentou na frente da porta. E assim, eu fiquei de pé na frente da porta, consegui filmar ele sentado. Então ele ficou muito próximo de mim, no quintal da casa, sentado na frente da porta de vidro. Foram experiências assim,
que não dá para relatar, não dá para passar o que eu senti na hora, mas assim, é uma emoção muito grande porque é um animal fantástico, tá? Que a gente, querendo ou não, tem no quintal de casa. Quando a Yamin, que é uma onça que ele é apaixonado por ela, entrava no cio, ele sempre ficava em volta do recinto. Então, sempre eu estava vendo, e aí contava para os outros funcionários, e aí eles não acreditavam. E aí num belo dia eu falei, amanhã de manhã eu vou fazer um vídeo com a minha máquina de mão para mostrar para vocês. E aí no dia seguinte, como eu falei, eu fiz, levantei de manhã, dei a volta, e foi muito legal, porque assim, a gente acabou ficando de cara a cara, né? Eu não estava acreditando que estava vendo o Xangô a poucos metros de mim, e o Xangô ficou com a mesma postura, olhando para mim sem parar, e até que ele saiu, deu uma volta, acabou mostrando que ali era o território dele, e logo em seguida ele foi embora. Eu não sei por que ele escolheu ela, porque entram outras fêmeas no cio, ele também tem interesse e tal, mas por ela a gente nota que é diferente. Por isso que a gente brinca que é uma paixão. Às vezes ele ficava no recinto onde ela estava, longe. Quer dizer, mudou o ponto de dormir, já dormia na mata do lado dela, né? Mudou o ponto de foco dele. Então é um desafio, né? Tem uns fazendeiros aqui que reclamam muito, porque de vez em quando ele pega um bezerrinho, porque ele realmente está no supermercado, o território é dele, e quando ele não tem caça, ele tem gado. Ele preda bem pouco, mas é um escândalo cada vez que ele preda. As pessoas não param para raciocinar. Primeiro, que nem sempre é ele, que ele não pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo, né? E as pessoas têm uma visão muito satanizada da onça, né? Muito ruim da onça. Eu não estou dizendo que seja fácil conviver, mas já veio um fazendeiro aqui botar o dedo na minha cara, eu falei, meu senhor, abaixa esse dedo. Conviver com ele é muito mais difícil do que ele pegar um bezerro de vez em quando. Aqui, a gente é obrigado a conviver com ele. E o senhor não sabe nada do que o senhor está falando. A pior coisa, teoricamente, quem passa somos nós, porque a fazenda é território dele. É assim que ele encara o Nex hoje. O Nex faz parte do território dele. Então, quando ele chega, tudo é por conta dele. A solução nunca é pensada dos dois lados, do lado do empresário e do lado do animal. Hoje se mata só porque é onça, não importa se ela está predando ou não, é onça, está morta. Essa é a realidade do Brasil. E já gritaram aqui na porta que iam matar o Xangô, essas coisas. Mas é muita responsabilidade, né? Porque a fiscalização do IBAMA já teve aqui umas 4 vezes e diz que não importa. Se acontecer alguma coisa com o Xangô, aonde acontecer, o dono da terra é responsabilizado. E o que eu queria que o pessoal entendesse é que esse aqui é um projeto piloto que serve para o país inteiro. Onça tem que render para as pessoas. Em vez de tirar a areia do rio e vender, em vez de tirar a madeira e queimar e fazer carvão, que é a renda das pessoas que não têm renda, que não aguentam viver só com a renda rural, vamos dizer que é uma população rural, você, quando centra a atenção num animal, como a onça, que tem um carisma tremendo, isso pode render dinheiro. O Nex colocou, principalmente com Xangô, esse lugar aqui no mundo. Ninguém ouvia falar em Aparecida de Loyola. Então tem que aproveitar isso, em vez de ficar lutando contra a onça, tem que aproveitar isso e tirar a renda do turismo.
Podia ter morrido todo mundo aqui, se o Xangô não fosse esse ser tão extraordinário como ele é. Porque ele realmente não quis fazer nada com a gente.